Viva! Este é O Que Eu Andei para Aqui Chegar, o podcast que duas estagiárias Blue Book na Comissão Europeia, em Bruxelas, curiosas por natureza, decidiram criar por estarem inquietas com as notícias que lhes chegam de Portugal. O problema da habitação, os números elevados da imigração, a falta de participação dos jovens na política, o aumento da extrema-direita. Em cada episódio, convidamos outros colegas estagiários portugueses na Comissão Europeia da sessão de outubro de 2023 para tentarmos perceber a história de cada um, os planos para depois do estágio e o que pensam da atualidade. Então, hoje temos connosco o David. David Berrueco tem 30 anos, nasceu na Venezuela, mas vive em Portugal desde os 2 anos. Fez a licenciatura em Psicologia no Instituto Superior Afonso III, em Lolé, e depois o mestrado em Psicologia na Universidade Católica do Porto. Em Bruxelas, no seu estágio Blue Book, esteve na DG, Direção-Geral Tax Sud, Taxation and Customs Union. E muito bem-vindo, David. Olá. Bem-vindo aqui ao podcast. Nós costumamos perguntar algo aos convidados sempre, que é: o que é que tu andaste para aqui chegar, para este estágio e para Bruxelas? O que é que tu andaste para aqui chegar? Ok. Bom, eu fiz o estágio, realmente foi na DG Tax Sud, que é Taxation and Customs, mas na realidade eu não sou especialista em impostos, nem em alfândegas, nem nada disso. Eu fiz foi portanto, nos recursos humanos, no HR Correspondent Team. A equipa queria desenvolver um plano de saúde mental e acharam que eu tinha um bom perfil e a minha supervisora chamou. Entretanto, a minha experiência também não é muito relacionada com recursos humanos. Eu até fiquei surpreendido de me terem chamado para fazer isso. Aceitei o desafio, no final achei bastante interessante. A minha experiência prévia, eu quando saí da universidade, o que eu queria era trabalhar com crianças. Tive um professor de psicologia com jovens e com crianças e adolescentes que influenciou-me muito, então eu queria trabalhar com crianças. Fiz um estágio num projeto de capacitação juvenil, em Lolé, e foi muito interessante. Gostei muito de trabalhar com as crianças, com os jovens, os desafios. Mas lá está, foi um estágio e novamente não havia oportunidade de eu ficar lá. Então comecei a procura. Isto aqui em psicologia em Portugal é um bocado difícil, portanto eu estava à espera de qualquer coisa. Qualquer desafio que calhasse eu iria aceitar. Tive a oportunidade, antes do Covid, para uma instituição sem fins lucrativos, que é o CASA. Portanto, o CASA é Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. É uma instituição que funciona em todo Portugal, mas o trabalho era mesmo para Albufeira. Aceitei o desafio e também foi muito interessante. Aliás, eu ainda me encontro a trabalhar para essa instituição. Para fazer o estágio fui em licença sem vencimento e foi sugestão na altura da própria coordenadora, o que eu achei fantástico. Quer dizer que valorizam o nosso trabalho e fez-me sentir mesmo muito bem saber que estavam dispostos a fazer uma pausa no meu trabalho e mesmo assim queriam que eu voltasse. E então, neste trabalho é mais redução de danos, ou seja, é um trabalho, como eles chamam, no terreno mesmo. Nós temos uma unidade móvel, visitamos as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, novas sinalizações. Há muitas pessoas com doença mental grave, não diagnosticadas algumas, consumo de substâncias, abusos. É um trabalho assim mais pesado, mas é algo que é diferente todos os dias e onde sentimos que fazemos a diferença com quem mais precisa. Por isso é muito recompensador o trabalho. Nem sempre corre tudo bem, mas às vezes são escolhas das pessoas que nós não podemos ter influência, podemos ajudar só até o ponto que eles nos permitem. E entretanto, decidi. Eu tinha um tio que me falou disto do estágio do Blue Book, e eu sempre gostei muito do projeto europeu, sempre aderi muito a estas coisas, então decidi candidatar-me e não fui selecionado para aquilo que eu tinha me candidatado inicialmente, mas fui selecionado depois na lista que eles têm. Nós vamos para uma lista e eles selecionam de acordo com as keywords
E fui chamado para isto e gostei bastante, por acaso. Gostei bastante de trabalhar em recursos humanos, com os trabalhadores, tentar desenvolver novas estratégias para ajudar. Gostei bastante. Sentes que a tua formação em psicologia foi útil para isso ou algo que é muito diferente do trabalho que estavas a fazer em Portugal? Sim, é bastante diferente. Até o público-alvo é completamente diferente. Mas lá está, a formação base de psicologia prepara-nos para algumas dessas coisas e psicologia organizacional, eu tive vários workshops. Também é uma área que acho interessante e então eu já sabia algumas coisas. Quando soube que ia fazer este estágio, decidi preparar-me, decidi ler alguns livros porque ainda tive alguns meses para me preparar, queria fazer um bom trabalho. Então, depois quando lá cheguei, nem tudo aquilo que me preparei era aquilo que eu estava à espera, mas ajudou, até porque o objetivo era desenvolver um plano de saúde mental mais específico para este DG, Director General, e a Comissão já tem uma equipa inteira de especialistas a desenvolver o well-being, não é? O plano de saúde, de bem-estar. E então, melhorar ou adaptar aquilo que já estava a ser implementado é um desafio bastante grande, porque é bastante bom. Principalmente comparado com todas as empresas em que eu já trabalhei, nota-se que é bastante bom. Eles investem nisso. Algumas coisas eles não podem alterar, como talvez a carga de trabalho, que, portanto, nós fizemos uma avaliação para avaliar o risco de burnout, esse tipo de coisas. E é isso. E qual é que foi a tua primeira opção, por curiosidade? Agora nem me lembro muito bem, mas se eu não me engano, acho que foi para a DG ECHO, porque lida lá está com as crises humanitárias e eu pensei que era mais relacionado com aquilo que eu estava a trabalhar. Embora não seja num contexto de uma crise humanitária, acaba por ser uma crise a nível pessoal e mesmo até a nível da cidade, neste caso Albufeira, existe muito o turismo e com isto vem a sazonalidade do trabalho. Onde há turismo também às vezes há muito dinheiro e há muito contacto com substâncias e muitas pessoas perdem-se nisto. O álcool é uma constante diária nas pessoas que trabalham nos bares, nos estabelecimentos noturnos. Muitas vezes os chefes até ficam sem pagar ordenados, mas vão pagando bebidas ao empregado a noite inteira. Ou seja, fomentam este tipo de coisas. Há pessoas, depois o problema da habitação é constante. Se é uma zona turística, as casas vão ser ao preço de. Às vezes até fico surpreendido. Algumas casas em Albufeira são mais caras por metro quadrado do que em próprio Bruxelas. É uma coisa. E os ordenados não são nem perto. Então temos muitas pessoas que trabalham, não têm consumo de substâncias, trabalham, mas vivem dentro do carro. Pessoas que trabalham em estabelecimentos como supermercados. Ou seja, acaba por ser uma crise, de certo ponto. E eu pensei que achei interessante a possibilidade de trabalhar para o ECHO. Não se deu, mas era interessante. E tu no teu trabalho, portanto, lidas com essas pessoas que têm empregos, vivem, no entanto, dentro do carro por não terem condições para ter uma casa? Sim, algumas são sinalizadas e nós abordamos, tentamos ver o que é que podemos ajudar. Algumas pessoas não aceitam ajuda, outras pessoas aceitam ajuda. Muitas vezes a nossa ajuda também pode ser apenas a nível alimentar, porque temos alguns restaurantes que no final do dia permitem-nos ir lá buscar a comida, então nós temos sempre assim uma quantidade de bens alimentares disponíveis com muito pouco curto prazo, ou seja, têm de ser consumidos imediatamente. E nós chamamos as pessoas podem ir lá buscar no final do dia. E sim, tive algum contacto com estas pessoas no dia a dia do meu trabalho. Pois realmente são os efeitos negativos do turismo, não é? Mas disseste há pouco que sempre foste fascinado com o projeto europeu, que era uma coisa que te interessava e que também te motivou a fazer este estágio Blue Book. Tu sentes que estar neste estágio te fez mudar a ideia que tinhas sobre a Europa? Não, acho que não me fez mudar. Deu-me algumas, não é? Deu-me mais conhecimento de como é que as coisas funcionam.
confesso que, em alguns aspectos, eu pensava que seria um pouco melhor, não é? Porque nós já ouvimos falar da Comissão Europeia, que é o maior empregador da Europa, as condições laborais, tudo ótimo. E realmente é assim o caso para os oficiais. Mas depois já percebemos que há todo um estrato por baixo disso, como os interimers, não é? Ou mesmo até os contract agents, que não usufruem dos mesmos benefícios e há muitas pessoas, contract agents, que encontram-se há anos nesta luta para ver se passam a oficiais, interimers também que encontram-se com um prazo muito, muito curto, só sabem na semana a seguir se vão continuar a trabalhar. E isto não é muito, digamos, talvez europeu, não é? Nós queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse aspecto, desapontou-me um pouco. Lá está, foi o que eu mais trabalhei, não é? Nas condições do trabalho, recursos humanos. Mas, de resto, gostei muito da interculturalidade, gostei muito da forma como os problemas são abordados e são debatidos, do processo todo democrático por trás da tomada de decisões. Portanto, aprendi mais. Não diria que fiquei desiludido, diria que aprendi mais e continuo a ser apoiante do projeto europeu. E sentes que ter estado fora, não sei se esta foi a tua primeira experiência fora de Portugal, Foi. sentes que isso te fez alterar o olhar que tinhas sobre o país, sobre Portugal? Bom, a primeira experiência talvez laboral, sim, fora de Portugal. No entanto, eu estou muito ligado à Espanha. O meu avô, lá está, é o meu último nome, Berrueco, é uma terra em Espanha. O meu avô era espanhol e tenho muita família em Espanha, apesar de ter nascido na Venezuela. Não me considero venezuelano porque vim quando tinha 2 anos, não me lembro de nada e nunca me lá voltei. Mas em Espanha já é diferente. Muitas vezes fui à Espanha, tenho amigos em Espanha, sei mais ou menos como é que as coisas estão lá. Ou seja, lá está, tem algumas coisas melhores que Portugal tem outras coisas melhores, nós gostamos de trazer as coisas boas, não é? Acho que não, sempre sair de Portugal e trabalhar sempre foi uma opção, não a minha primeira opção, mas já sabia mais ou menos que as condições eram um pouco diferentes. E então tu nunca puseste em causa voltar a Portugal ou porque pronto, tu disseste que foste com uma licença sem vencimento ou tu disseste à tua entidade patronal que se surgisse uma oportunidade melhor que tu ficavas lá? Foi mais isso. Eu não queria comprometer, não é? Eu disse-lhes, mas eu vou lá para um estágio. E eu fui sincero, eu mostrei até a oferta e tudo, porque temos uma boa relação. Eu mostrei-lhes a oferta e disse-lhes, pois, isto é o que eles me dizem, não é? Eles lá deixam bem claro que eles não prometem trabalhos depois, nem nada disso. E disse-lhes que era uma experiência que eu ia lá mais no contexto, eu queria experienciar isto, porque quando somos aceitos é uma oportunidade, nem toda a gente é aceita, é uma taxa inferior, então eu tinha de aproveitar isto, porque as coisas que nós não, aquilo que nós mais nos arrependemos no futuro é sempre das oportunidades que nós não aproveitamos, e eu não me queria arrepender de ter dito que não. Então queria dizer que sim e queria lá ir, mas ao mesmo tempo isto é o trabalho que eu tinha, era um trabalho que eu gostava de fazer, que eu gosto. E pronto, a instituição realmente dá as melhores condições que eles podem, mas sendo uma instituição sem fins lucrativos, não é? Também não podem dar melhores. E então eu disse-lhes que se, no caso de surgisse alguma oportunidade melhor lá, pois eu provavelmente aproveitaria. Mas não sendo o caso, claro que voltaria e voltaria para o meu trabalho e faria. E isso foi sempre muito aberto com eles. E mesmo assim eles aceitaram, o que foi fantástico. E portanto estás agora de volta a casa, ao Algarve, Sim. ao Sim, ao sol. sol. E por acaso está mesmo muito sol. Ontem até estava assim. Sim, deve estar mais sol aí do que aqui no norte. Ou em Lisboa também, não é? Provavelmente. Exato. E tu disseste-nos que, justamente pegando naquilo que estavas a dizer, que o facto de não pagarem ordenados dignos em Portugal, isto são palavras tuas, te demove um pouco de ficar por aqui. Sim. Quais são os teus planos, se é que podemos perguntar, para o futuro? Claro.
Claro, claro. Prontos, eu antes de ter este trabalho, eu tive muitos outros trabalhos, já tive uma data deles, porque lá está, conseguir trabalho em psicologia foi difícil e entretanto eu não ia ficar sem trabalhar, ou seja, já trabalhei como tudo, desde numa hamburgueria, servir às mesas, na área do turismo, eventualmente toda a gente trabalha, na do Salvador, já trabalhei muitos trabalhos mesmo, já houve alturas em que trabalhei 2 trabalhos de seguida, e lá está, e o problema é sempre os ordenados, porque é difícil, as coisas estão cada vez mais caras. Alguns negócios nós sabemos que eles poderiam pagar um pouco mais, mas lá está, depois já há a sazonalidade. E isso é a situação mais difícil. Eu, neste momento, enquanto eu tenho uma relação já de 9 anos, eu gostava de viver de viver, casar, tudo. Mas este próximo passo que de certa forma até nos é pedido pela sociedade, não é? Porque Portugal, na verdade, não estão a haver muitos nascimentos em Portugal e isso é um problema, a pirâmide está invertida, demográfica, e então, mas este passo, eu sinto, tenho 30 anos, não é? À altura, mas não consigo tomar este passo, e o motivo é sem filtros nenhuns, o motivo é mesmo os rendimentos, porque infelizmente precisamos de rendimentos, não é? Para ter uma casa, para ter condições. Não me veria a viver com alguém se não tivesse as condições mínimas. E então, nesse sentido, eu também já olhei para a Espanha como uma alternativa, eu falando espanhol. O ordenado mínimo lá é superior, é 1000 e tal neste momento. Não é muito superior, obviamente não comparado com a Bélgica. Mas a verdade é que o ordenado mínimo lá é seguido, é aquilo que eles pagam. Alguns custos são inferiores, nós sabíamos na altura, dependendo de onde a pessoa vive, sabia sempre que o gasóleo era mais barato em Espanha, aqui no Algarve. Uma das coisas que acontecia era as pessoas iam todas, cruzavam a fronteira para deitar gasóleo. Já não é tanto o caso, desde a guerra na Ucrânia, que o gasóleo está mais ou menos ao mesmo preço, mas os bens alimentares continuam mais baratos. Nós vemos coisas como no Dia de Portugal, que é um feriado em Portugal, obviamente, em Espanha não é. Cruzamos a fronteira e está cheia de portugueses. Os Mercadonas, tudo está cheio de portugueses. Eu acho engraçado no Dia de Portugal, Espanha está cheia de portugueses. Não deixa de ser Mas é irónico. mesmo por isso. Exatamente. Mas não deixa de ser por isso, deixa de ser porque o custo de vida é ligeiramente inferior lá e então muitas pessoas vão lá fazer compras. E neste aspecto eu pensei, talvez indo lá, morando lá, pudesse dar este passo, não é? E a minha companheira nunca pôs isto de parte, também gosta de Espanha. Então, esse seria o plano, dado que não se deu nada em Bruxelas até agora. Vamos ver. Então ainda continuas a pôr em hipótese voltar a Bruxelas se surgir uma boa oportunidade. Sim, surgir uma boa oportunidade, gostava de voltar. Eu até gostei de Bruxelas. Algumas coisas que eu não gostei, como muitos podemos relacionar, não é? Como o garbage collection. Recolha do lixo. O lixo Aos nas domingos é estradas. terrível andar na cidade com a quantidade de lixo, é impressionante. E quando chove, eu tinha eu levei para lá um uniciclo elétrico, é como uma trotinete elétrica, mas só tem uma roda. E era assim que eu me movimentava a maior parte das vezes, porque para estacionar o carro é um pouco difícil. E os transportes públicos até são um pouco caros, o metro, 4 euros e tal, 2 euros e tal a viagem. E então eu usava muito isso. E uma vez estava por uma rua e tinha chovido muito a noite anterior e tinha feito chuva e vento. E então eu estava ali e sentia que estava a navegar, sabem aquelas fotos no oceano, aqueles sítios que estão cheios de lixo no oceano, onde o lixo converge todo. Parecia que estava ali, era só lixo por todo lado, nem se via a estrada, era só lixo. É um caso muito extremo, mas realmente era uma coisa... Um cenário apocalíptico. Parecia mesmo. Mas tirando isso, eu gostei muito, gostei das pessoas, não gostei também, os preços são muito caros, pelo menos para nós, não é? Mas gostei bastante do ambiente, até o clima achei suportável. E como é que no teu caso, uma curiosidade, portanto, sendo tu da área de psicologia, eu suponho que isso implique para se poder exercer, estar inscrito na ordem, não sei se nos queres falar mais sobre isso, como é que é fácil mudar de país e continuar a exercer nessa área, ou pelo contrário, é um entrave, todas as questões da ordem, etc. Bom, a verdade, eu ainda não investiguei o suficiente, mas a verdade é que
A verdade é que eu sei que a nossa ordem dos psicólogos tem uma espécie de um acordo a nível europeu que facilita isto. Eu ainda não investiguei o suficiente o que é necessário, mas pelo aquilo que eu já ouvi, relatos de colegas que foram trabalhar para o exterior, o processo não é assim muito complicado, acho que é possível. O maior problema torna-se a língua, porque nós como psicólogos temos de saber a língua para poder falar com as pessoas e saber a língua a um nível, pelo menos, bastante bom. E então isso exclui, pelo menos no meu caso, exclui países dos quais eu não domino a língua, um deles é a Bélgica, ou seja, seria apenas mesmo trabalhar para a Comissão, onde quase todos falam inglês, porque o francês eu não me atrevo a dizer que sei francês, percebo algumas coisas, mas nada mais. E não há mais nenhum outro país na Europa que fale inglês, sem ser portanto, a única é a Irlanda, não é? Então isso dificulta um pouco. Mas acho que o processo, pronto, para responder à pergunta, acho que o processo não é muito complicado. Acho que a nível europeu, dentro do espaço Schengen, torna-se bastante fácil. Pois, realmente a língua tem um peso muito importante em várias profissões. É verdade. Eu tenho reparado que, não sei se vocês estão de acordo, mas na Comissão Europeia, a Comissão Europeia e as instituições europeias são uma excelente oportunidade de emprego para as pessoas das áreas das humanidades. Porque eu sinto que em Portugal temos muita dificuldade em arranjar trabalho nesta área, não é? E muita gente debate-se com isso. Uma pessoa que estuda português vai dar aulas e etc. Eu sinto que há muitas oportunidades nas instituições europeias para principalmente o pessoal que vem das nossas áreas, das humanidades. Por isso eu acho que é uma boa alternativa. É quem verdade, estiver é verdade. disposto. Estava agora a pensar num amigo, não é? Também era um Blue Book que eu conheci ali, que era alemão. E a verdade é que ele veio da área de filosofia pura mesmo. E ele conseguiu um contrato de intérimaire. E lá está. E seria algo, se alguém estuda filosofia em Portugal, é um professor de filosofia, não há mais nada. Mas na comissão é verdade, é uma boa oportunidade, é verdade. Eles acho que veem o campo como mais abrangente, não é? Percebem que há mais valor nisso do que apenas o ensinar na área. É verdade. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E se calhar tu sentes que dos teus amigos em Portugal, a maioria continua em Portugal, foi embora. Da tua geração, assim, amigos aí do Metade. Algarve. Chega a ser ao ponto de metade. Eu diria que é metade. Pelo menos no meu círculo próximo, que é aquilo que eu posso falar, metade estão cá, metade já não estão. Tenho o meu melhor amigo que foi para a Alemanha. Neste momento pratica medicina lá. Ele estudou medicina e é médico lá e corre-lhe tudo muito bem. Ele, pois lá está, tem uma boa qualidade de vida. Depois tenho outros amigos que foram para Luxemburgo, lá está o clichê, os portugueses irem para Luxemburgo, mas lá está. Ele diz-me que sente-se bem, que casou recentemente, tem uma família, e lá está, depois acho que criam raízes e já não voltar só mesmo de férias, o que é um pouco triste, porque assim Portugal perde mesmo muito talento. Alguns ficam cá, tem alguns que ficaram cá, não é? Com os quais eu me dou, mas eu diria que metade foram embora. O que é um número surpreendente. Nós sempre fomos muito migratórios, portugueses, mas mesmo assim, metade, não é? Se pensarmos um pouco nisso, quer dizer, porque lá está, a educação é pública, certo? Nós, embora descontemos para isso, a verdade é que o Estado isto acaba por ser uma decisão muito má. Ou seja, esta é a minha opinião, obviamente, não é? Mas se nós não criamos as condições, no final, quando a pessoa já está formada para conseguir integrar-se laboralmente e ter boas condições de trabalho, se nós não criamos estas condições, acaba por ser um investimento perdido. Porque o Estado investe na pessoa, o Estado investe numa criança, leva dinheiro, não é? Fica doente, o Estado paga. A educação, paga-se. Depois, a universidade, embora pague-se as propinas, também acaba por ser, dependendo do curso, acaba por ser também aportado pelo Estado. Ou seja, é um investimento todo. E quando finalmente chega a parte de começar a descontar isso tudo, muitas pessoas vão-se embora. E isto é muito, para além do talento que se perde,
é um investimento que se perde, porque estas pessoas depois não irão descontar em Portugal. Ou seja, eu acho que ficamos aquém quando temos boas condições, tudo, nas nossas universidades, em tudo, mas depois quando a pessoa finalmente está pronta para produzir, não tem as condições, então vai-se embora. E isto é um pouco triste. Eu noto isto muito aqui em Portugal, acho que todos notamos, não é? Sim. Aliás, nós temos aqui alguns dados para partilhar. Não sei se justamente sobre isto. Sim. Não sei se... Sim, eu posso ditá-los. Por exemplo, o Expresso noticiou ainda este ano, em janeiro, uma estimativa do Observatório da Imigração, e que nos diz que 30% dos nascidos em Portugal com idades entre os 15 e os 39 anos, a nossa considerada juventude, deixaram o país em algum momento e vivem atualmente no exterior, por fazendo então 850 mil imigrantes portugueses. E eu não sei, mas se calhar estas percentagens também se revêem muito territorialmente, ou seja, em certas regiões, e tu sendo do Algarve, talvez sintas isso mais diretamente nas pessoas que te rodeiam, até como disseste. Sim. Nota-se bastante. Pronto, aqui o problema é que no Algarve o custo de vida é muito elevado, percebes porquê? Não é? Com a procura e oferta, vindo muitas pessoas para aqui que têm meios económicos superiores aos nossos. Pronto, acaba por ser, por exemplo, vamos ver uma coisa. Eu recentemente estava a falar com um amigo, que ele até está na área da construção, e ele estava-me a falar que hoje em dia a habitação que é construída é de luxo. Já aqui no Algarve nem construímos para a habitação. Isso é uma coisa que é considerada que dá pouco lucro. Então a habitação toda que se constrói é de luxo. E realmente, quando se vê aqueles cartazes na estrada, para já que estão quase todos em inglês, mas alguns também estão em português. E os que estão, realmente aquilo é habitação de luxo, é prédios com piscinas, aqueles infinity pools, aquelas piscinas, a olhar para o mar e isso tudo. E eu penso, mas realmente se calhar também... não pode ser esperado que nós aluguemos um apartamento desses. Então, não só é os preços, como também é a falta deles. Porque há falta mesmo de habitação para... habitacional mesmo, naqueles prédios. Simples, sem sal nenhum, mesmo só para a pessoa viver lá. Às vezes fazem falta. Às vezes fazem falta. E eu acho que aqui também entra em jogo a questão salarial, e eu aproveito também para referir isso. Comparando com a Bélgica, a diferença é bastante grande. Em Portugal, atualmente, o salário mínimo é de 820 euros, uma subida que aconteceu apenas este ano. Enquanto que na Bélgica o salário mínimo é atualmente 1994 euros. E referindo-nos ao salário médio em Portugal, ronda os 1000 euros nos jovens, enquanto que na Bélgica é por volta dos 3000 euros. Portanto. Pois. E lá está, o custo de vida é mais elevado, mas não é o dobro ou o triplo de mais elevado. Ou Sim. seja, é isso muitas vezes que é referido, não é? Por exemplo, eu vou comprar, sei lá, o pão. É verdade que lá é mais caro, mas não é o dobro ou o triplo. Ou seja, e eles ganham o dobro ou o triplo, então acabam por ter melhores condições de vida, apesar do custo de vida lá ser mais elevado, porque comparativamente àquilo que é feito, não é? Acho que é melhor. Sim, é bastante injusto. Claro que depois as decisões pesam sempre e olhamos um bocadinho para a possibilidade de, no nosso caso, de regressar, não é? Exato. É. E se calhar, muito obrigada, David, por esta conversa. Se calhar acabamos com a nossa pergunta habitual. Começamos sempre com uma pergunta e acabamos sempre também com uma pergunta, que é, gostávamos de saber qual é a tua primeira memória, recordação da União Europeia, mais antiga. Da União Europeia? Ok. Bom, sim, acho que como muitos de nós foi o euro. Eu lembro-me na altura que tínhamos os escudos e eu tinha tudo guardado no mielheiro,
andava sempre à procura das moedas, eram as moedas sem escudos, guardava tudo dentro do mielheiro. E quando mudou isto do euro, eu pensei, pronto, até gostei das moedas, então pedi ao meu pai para irmos para trocar. E o meu pai foi comigo ao banco. É engraçado, é o mesmo banco que eu tenho conta atualmente. Porque eu já na altura tinha uma conta, mas era conta de criança, não é? Para os pais irem pondo algum dinheiro para o futuro. E então, na altura era o Banco Atlântico, só que hoje em dia é o Millennium. E eu fui lá, e então, pronto, dei uma catrafada de moedas e notas, e no final deram-me umas poucas notas, e eu pensei, mas eu perdi tanto dinheiro! Senti que foi enganado! Senti que foi enganado! Pronto, eu não sabia na altura, mas realmente, de certa forma, porque depois quando aderimos ao euro, o preço das coisas realmente aumentou bastante. Eu na altura não sabia, mas se calhar realmente o dinheiro desvalorizou-se um pouco quando eu troquei. Eu, não sabendo, se calhar estava um pouco certo. E acho que é essa mesmo, porque depois achei engraçado, até havia aqueles programas do o que era o euro, como é que se trocava para ensinar as pessoas, e acho que isso foi o primeiro contacto. Depois tentei perceber mais ou menos o que é que isto era, e gostando tanto de Espanha, percebi que podia haver livre circulação de pessoas e bens, e foi isso. Portanto, tinhas tu por volta de 8 anos, por aí, quando foi essa Sim, transição. sim. Acho que foi 8 anos. Acho que foi se calhar ainda antes. Eu sou de 93, deixa-me ver. Porque eu lembro-me das coisas um bocadinho do 9 pré anos, e pós. Ok, é isso. deve ser, Então sim, 2002. 9 anos. Sim, eu tento um bocadinho lembrar-me das coisas do pré e pós-diabético, porque eu fiquei diabético aos 7 anos. E então eu, quando me lembro do passado, algumas lembranças ainda estão antes de eu ser diabético, mas esta acho que não é uma delas. Sim, então foi depois de eu ter 7 anos. Deve ser isso, aos 9 anos. Portanto, ainda entraste no primeiro ano a aprender escudos e saíste da primária com os euros. Sim. É. Muito bem, David, foi um prazer. Muito obrigada por Obrigada, David. teres partilhado esta tua experiência connosco e vemo-nos em breve, certamente. Quem sabe? É isso mesmo, é isso Obrigada. mesmo. Até à Obrigado próxima, a David. vocês, uma excelente iniciativa. Força! Obrigada. Obrigada. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.